guerileaê e vivo baticum. Quando a Padre Miguel encontra Colodum, Caíme com Noel no Tom Maior Jobim, a Penha Candelária, o Senhor do Bom Fim, irmão São Salvador, São Sebastião, tamborim, birimbau na marcação, Pontal do Arpoador, final de Itapuã, meninos do Pelô, da flor do amanhã. Diga aí, diga lá, cê já foi a Bahia, nega, não? Então vá, então vá. Diga lá, diga aí, cê já foi até o Rio, nega, não? Tem que ir, tem que ir. Rocinha faz parelha lá com Curuzu, centelha, luz, axé, que vem do fundo azul, do céu, do mar, de Maré até Maricá, no reino de água e sal, de mãe e Iemanjá. E é tanta coisa fim, tanto lá como cá, tem Barras, Piedades e Jardim Jalá. São trios e afoxés, blocos de empolgação, de arranco negro e branco, tudo de oldão. Eu disse, diga aí, diga lá, você já foi a Bahia, nega, não? Então vá, yeah. Diga lá, diga aí, você já foi até o Rio, nega, não? Tem que ir, tem que ir. Diga aí, diga lá, você já foi a Bahia, nega, não? Então vá. Você já foi até o Rio, neguinha, não? Tem que ir, tem que ir. João Benjó Cartola, da viola Juvelô, Coquejo, Alcivando, Chico, Ciro, Osmar, Dodô, Geraldos e Aderaldos, Elton, Candei, Xangô, Rufino, Aldi, Patinhas, da Vila, Ismael, Melô, Monsueto e Batatinha, Sila, Ciata e Senhor, salve mãe menininha, Clementina, voz da cor, alô, Carlos, cachaça, Pedra 90 falou, valeu, Rio e Bahia, simpatia é quase amor. Diga aí, diga lá, você já foi a Bahia, nega, não? Então vá, é. Diga lá, diga aí, você já foi até o Rio, nega, não? Tem que ir, tem que ir. Diga aí, diga lá, você já foi a Bahia, nega, não? Então vá. Diga lá, diga aí, você já foi até o Rio, neguinha? Não? Tem que ir, tem que ir. Onze horas 35 minutos, retornando, estávamos ouvindo Lenine com Laica. Muito bem, muito bem. Retornando ao segundo bloco do Paralelo 30 desta segunda-feira, 19 de novembro, pauta mensal, espaço garantido dos direitos animais, e a Kátia propõe pauta das questões voltadas ao meio ambiente, justamente pela compreensão, né, de que falar sobre direitos animais sem a compreensão da importância da luta ambiental não tem como, né, Kátia? Não tem como. Então, não sei se passo para ti, se tu quiser trazer algumas coisas que vocês comentaram de trazer para o programa hoje, se quiser, enfim, né? Fiquem bem à vontade. Não, eu listei várias coisas aqui sobre essa nova perspectiva que está surgindo aí, dos comentários que são feitos, na verdade, entrevistas, frases soltas aqui e ali, que a gente não tem bem certeza se realmente irão acontecer, né? Então, eu listei aqui várias coisas, né? Como o Acordo de Paris, a Tereza Cristina, que é
da agricultura. Corrigindo isso, não é meio ambiente, agricultura. O meio ambiente que ninguém quer pegar, o Ministério do Meio Ambiente, né? A questão da exploração da Amazônia, quilombolas, indígenas. Então, tudo isso já tem um parecer, ou pelo menos uma expressão do presidente, do novo presidente, né? Sim. E as licenças ambientais também, como a Lúcia falou, ele já se colocou favorável a que esse tempo de licenciamento diminua para 3 meses para as pequenas hidrelétricas. Imagina só, vocês comentaram sobre a barragem do Fundão, né? Que não, imagina se tu reduzir para 3 meses a licença ambiental relacionada a uma hidrelétrica. Então, o que será isso? Liberação da caça, né? Acabando aí com a nossa biodiversidade, né? E a indústria da multa, do IBAMA enfraquecido, do ICMBio. Então, é um crescente que nós estamos, pelo menos, vendo que há essa expressão da parte do novo governo, que é extremamente preocupante. Sim. Porque parece que nada vai ficar de pé. Essa é a sensação que eu tenho. E isso, para mim, está sendo bem angustiante. Eu não vou enganar, não. Porque eu não vejo uma boa perspectiva se alguma dessas pautas aqui começarem a se confirmar. E na fala da Kátia, acho que a gente comentou também... Enfim, nessas falas durante esse programa a gente falou sobre direitos animais, meio ambiente, direitos humanos, quando se fala das questões das ditas minorias, né, como a Lúcia também trouxe. E é isso, né? E a Lúcia também trouxe a questão da proposta, do foco, enfim, de um dos focos ser a questão do Estado mínimo, né? E quando se fala na questão do Estado mínimo, no enfraquecimento do Estado, se fala num governo para ricos, se fala num governo para quem tem condições de subsidiar toda e qualquer vontade ou necessidade que tiver, né? Então, por óbvio que quando tu foca né, o governo, a proposta de governo é governar para poucos, as ditas maiorias, mas que em número são minorias, tu vai retirar direitos humanos, animais, ambientais e por aí vai. Né? Infelizmente, o cenário é esse, né? E na verdade, a gente também tem que contextualizar o lugar que a gente está no cenário internacional, né? O reconhecimento das dívidas que nós temos com as ditas minorias, com os negros, com os indígenas, com LGBT, mas especialmente negros e indígenas, né? Reconhecer que o Estado promoveu o holocausto dessas populações, que o Brasil foi o último país a abolir a sua escravatura, né, escravidão, e não reconhecer o genocídio que foi feito aqui, politicamente reconhecer, recontar essa história na perspectiva dos negros. E o nosso vice-presidente, agora vice-presidente eleito, né? Nosso, né? Dizendo que herdamos a indolência, não contar o que foi a resistência, quais foram as estratégias de resistência dos negros e o embranquecimento do Brasil promovido pelo Dom Pedro II, de que a gente não reconhece isso. Então, assim, independente do Estado mínimo, tem uma pauta política que precisa ser admitida enquanto Estado, esse reconhecimento, porque isso significa uma mudança de perspectiva. E essa mudança de perspectiva, claro que tem a questão orçamentária e do Estado mínimo, mas a questão orçamentária de investimento nas políticas afirmativas, né, que ela passa por esse reconhecimento. Então, assim, algumas iniciativas daí sobre a gente pensar qual o tamanho da população negra que foi trazida a ferros. Sim. A gente tem que lembrar isso. Foram trazidos a ferros. Eles faziam uma viagem de 2 a 3 meses no navio e chegavam como sobreviventes. E só sobreviveram os fortes, só sobreviveram. E com estratégias de sobrevivência, certamente não foram aqueles que se rebelaram que sobreviveram. Sobreviveram aqueles que souberam viver na diversidade.
Então, compreender essas estratégias de resistência dessas populações, dos negros especificamente, é uma necessidade histórica e uma necessidade social que temos para que o Brasil não seja entregue novamente a uma violência. Então, essas pautas, elas se refletem diretamente na área ambiental, porque quando a gente cruza o mapa do Brasil sobre áreas protegidas ou áreas preservadas, ainda com uma boa biodiversidade, em especial no centro-oeste, nordeste e norte do país, vocês vão olhar que é onde estão os negros e índios. Sim. No sudeste é muito claro, sul e sudeste é muito claro que o que resta de área preservada do ponto de vista dos seus ecossistemas, elas estão onde estão as comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, e é o que nos resta de biodiversidade, porque o modo de vida dessas populações ele está vinculado diretamente com a preservação ambiental. Então, o resgate histórico também passa por uma estratégia de preservação. Com certeza. E fiquei lembrando agora, na tua fala, Lúcia, de alguns momentos de falas de Jair Bolsonaro enquanto ainda candidato, ou foi essa sobre os negros, eu não lembro realmente se foi antes do momento da candidatura, mas repercutiu bastante, que foi em uma das falas ele falando de uma comunidade quilombola e comparando negros, comparando negros com gado, trazendo a questão do peso em arrobas, enfim. Nem para reprodutor serviria. Sim, exato. Isso exato, é um absurdo. Exato. Foi antes da primeira votação que ele colocou isso. Então, porque esse é o debate histórico. Ele falar isso é um problema dele. A sociedade ouvir isso e legitimar e não haver uma rebeldia contra isso é que é assustador. É a parte preocupante, realmente. Porque a dívida ela está nisso. Quando se pode falar isso de um povo e não sofrer nenhuma consequência sobre isso. E se tornar presidente. Porque foi, no final das contas, o que aconteceu. E aí trago várias outras questões, né, de falas misóginas, racistas, homofóbicas, de todo tipo, espécie de violência possível, que saíram, sim, da boca de Jair Bolsonaro ao longo de anos, que não é novidade, não é algo que começou agora. E em nenhum momento ele recebeu qualquer tipo de punição. Né? E isso que é assustador. E por que isso reflete na pauta ambiental? Sim, né? Sim. Por que isso reflete na pauta ambiental de forma objetiva? Porque ela reflete a pauta ambiental e a proteção ambiental e o fomento da conservação, porque a gente sempre fala da diferença. Tem uma diferença entre a política de proteção e a política ambiental. Sim. A política ambiental é quando a gente planeja o país do futuro. Quando a gente planeja o país do futuro, a gente tem que pensar a questão ambiental do ponto de vista não da proteção, mas do uso do ambiente de forma sustentável. Então, hoje nós planejamos o nosso uso destruindo. Sim. Que é a grande luta do Chico Mendes. Qual foi a grande luta do Chico Mendes? Que era possível usar a floresta sem destruir. Não significa que a exploração da seringa, né, do látex na Amazônia não seja... não afete a conservação, afeta. A exploração comercial, existe sempre um impacto ambiental. Sempre tem, né? Sempre impacta. Mas a gente teria aí um projeto de nação que faria realmente uma negociação sobre que futuro a gente quer. Claro. Hoje, todo o nosso planejamento ambiental, de uso das nossas riquezas, é no sentido de esgotá-las. Nós esgotamos, então vamos esgotar a fronteira agrícola, a gente vai esgotar o solo no modo de produção das commodities e não produção de alimentos. Essa discussão do agro é tudo, né? E é tudo de ruim mesmo, porque ele trabalha numa lógica de esgotamento. E na área ambiental, a gente não pode trabalhar na lógica de esgotamento, a gente tem que trabalhar na lógica da sustentabilidade, para agora e para o futuro. Então, eu não posso produzir uma riqueza agora que vai comprometer a minha vida no futuro. Isso é uma regra básica da humanidade. A humanidade sempre pensa isso.
desde sempre. Todas as comunidades que tiveram sucesso, ou seja, se produziram e reproduziram socialmente e chegaram até os dias de hoje, é porque pensaram no futuro. E pensar no futuro significa pensar o uso da natureza de forma sustentável. Então, quando a gente fala isso, a gente acaba ressaltando a política de proteção ambiental, que é o que está no Ministério do Meio Ambiente. Mas se a gente pensar do ponto de vista energético, da política energética do Brasil, tanto petróleo quanto hidrelétrica, é no sentido do esgotamento. Sim. Nós vamos esgotar a nossa riqueza. Se a gente pensar em exploração mineral, é esgotamento. Toda a legislação é esgotamento. Ou seja, eu vou construir uma hidrelétrica e vou usar o melhor aproveitamento da energia acumulada no leito daquele rio encaixado bom, se eu botar num ângulo X ou num ângulo Y, eu vou botar no ângulo X que me beneficia. E o benefício é produzir mais energia. Claro. E não a proteção do conjunto. Sim. Então, assim, a gente não vai abrir mão da hidrelétrica, da energia hidrelétrica. Da mesma forma como abrir mão de ter grandes fazendas, né, de geração eólica ou mesmo de geração fotovoltaica, né, ou de energia solar, ou o que seja, ou das ondas. Qualquer coisa que for em larga escala e que prevê um futuro imediato, e no caso da política energética, por exemplo, o futuro imediato é 15 anos, 20 anos, é ruim. Mesmo que seja eólica. Sim. A gente vê em Santa Vitória do Palmar, a gente está vendo lá no Nordeste, e as aves migratórias, e a mudança do fluxo de água no água subsuperficial. A gente não sabe o que vai acontecer, porque o problema, na verdade, são os modelos que a gente utiliza. E a gente não discute no planejamento a discussão do modelo. Vamos seguir trabalhando numa produção, numa matriz energética de grandes geradoras ou de grandes geradoras. A maior hidrelétrica, mais, né? Ou vamos trabalhar numa produção individual de energia elétrica nas nossas casas, nos nossos telhados, e jogar isso no sistema. A cidade, ela pode ser sustentável? Pode. Se eu tiver todos os meus telhados serem captar energia solar, daqui a pouco a gente faz a cidade andar. Isso são modelos, e são modelos, aí é que entra a discussão do debate político, porque são modelos para as grandes construtoras. Não é à toa que há nessa varreção aí de corrupção, da relação promíscua de governos com construtoras no terceiro mundo. Não é um problema da América Latina, só do Brasil, da América Latina, não, é do terceiro mundo. Porque é onde há a expansão desse modelo. Sim. Então, a gente não consegue, no planejamento, pensar o uso do que temos de forma sustentável. Isso significa pensar diferente. E aí talvez seja a grande crítica que a gente faça à política ambiental do governo do PT, que ele foi desenvolvimentista no mesmo modelo. Sim. Então pagamos esse preço porque não deixou uma herança de pensar em que pese a energia eólica ter tido um grande avanço, as energias alternativas, né, que não são alternativas, porque todas são alternativas, né? Sim. Não é uma nem outra, as todas são, né? de menor impacto comparado a outras, talvez. Eu acho que são todas de grande. A mesma coisa de dizer, se a gente está na China e olha a matriz energética brasileira, é uma matriz muito boa, né? Hidrelétrica, renovável. Sim. A que custo? A China destruiu um grande patrimônio histórico e ambiental naquela construção daquela grande hidrelétrica que ultrapassou Itaipu, custa de produzir uma energia renovável, mas lá eles não têm produção de energia hidrelétrica. Então, o modelo é que precisa ser debatido. Tá certo. E essa mudança de modelo, ela não é ela está no mesmo patamar de discussão do resgate histórico, de reconhecimento da dívida social que nós temos com os índios e com os negros. Ele está nesse mesmo patamar, porque é uma mudança cultural. E essa mudança cultural, ela vai para além de uma discussão de modo de produção, mas de modelo mesmo. Que é o modelo adotado na Noruega, na Dinamarca,
São países pequenos, são países que nem se comparam ao Brasil em termos de diversidade, população são. É óbvio Sim. que nós não vamos trazer um modelo dinamarquês ou norueguês ou sueco para cá, porque não vai funcionar. Mas não é questão de trazer, e sim de estudar, de observar outras experiências também. Não, mas né, principalmente a decisão política de mudar o modelo. Uhum, sim. Essa é uma decisão importante. Porque em alguns lugares, por exemplo, não tem garrafa PET de Coca-Cola. Não tem. Porque muda o modelo, muda tudo. Uhum. Então, essa mudança de modelo é que está em disputa e que ficou... as forças progressistas, na minha opinião, obviamente, Sim, né, sim. uma leitura que eu faço muito singela do processo é que nós avançamos, independente do governo do PT, porque tínhamos resistência interna dentro do governo do PT, Sim. por conta dessas pautas, desse não enfrentamento dessas pautas, né? Mas que a direita estruturada, tradicional e convencional do país, viu que estava avançando, né? Então isso também é uma coisa que não só dentro do país, dentro da América Latina. Incomoda, O modelo do Estado plurinacional boliviano, por exemplo, é um modelo que incomoda muito. Sim, bastante. Muito, muito. Porque tem um Estado... a gente não compreende o Estado plurinacional. O Estado-nação, conforme ele foi criado, o modelo europeu na modernidade, ele não compreende o Estado plurinacional. Uhum. Que é a discussão que acontece hoje na Espanha. Sim. Né? Entre os catalães, bascos e galegos, né? Eles são um Estado plurinacional. Sim. Eles são, e eles estão em conflito lá. Sim. Bem pesado, né? Então, e na Bolívia é um Estado plurinacional, naquela quantidade enorme de etnias. Bom, o Brasil seria um Estado plurinacional? Não seria? Não sei. Deveríamos enfrentar esse debate. Se realmente vamos pagar a dívida... E aí essa dívida ela vem com a mudança de modelo. O reconhecimento da dívida e o reconhecimento do modelo, eles estão... E aí lembrei de uma fala, quando tu coloca essas questões, lembrei de mais uma fala, infelizmente, de Jair Bolsonaro, quando se fala da questão do resgate, da necessidade do resgate, da compreensão da dívida histórica, quando ele diz, bom, eu não sei disso, eu não torturei ninguém. Quando ele diz, eu hoje... né? Eu aqui e não tem a noção de quem ele é e de quem nós somos, porque é isso, né? Cada um de nós fez parte da tortura. Então é isso, quando tu coloca essa necessidade que essas duas coisas estão interligadas, fico pensando na questão da identidade cultural, né? E da nossa identidade enquanto enfim, né? Seres, da onde eu vim, quem eu sou, o que meus antepassados fizeram, né? O que me fez estar aqui, por aí vai. Isso não é algo né? Esotérico, não é algo fundamental. Então, quer ver um exemplo prático disso, de como é importante essas pautas são juntas? Nas grandes cidades brasileiras, as religiões de matriz africana e mesmo outras, mas principalmente as de matriz africana, elas não têm mais lugares para fazer seus rituais. Porque precisam de natureza, ecossistema, água corrente, floresta, né? Praia limpa. Então, as unidades de conservação próximas aos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, Salvador, elas são os lugares onde essas religiões... organizadas por meio de seus centros e suas igrejas, é o lugar onde eles expressam. E também é o lugar onde os evangélicos fazem batismo. Ah, sim, também tem os espaços de batismo, claro. Que precisa de água corrente para fazer o batismo. Verdade. Então, para vocês verem como é difícil, hoje, nas unidades de conservação do Rio de Janeiro, em especial o Parque Nacional da Tijuca, tem um conflito entre o batismo evangélico e os rituais da Umbanda, Candomblé e outras, pelo quem tem prioridade de uso daqueles locais para fazer seus rituais. Então, essa pauta ela é muito mais profunda no nosso cotidiano do que a gente possa imaginar. E esses são debates importantes. A preservação ambiental, ela imagina fazer um batismo no Tietê? Eita. Rio Pinheiros? Seria interessante não cair ali
Não dá. Acho que não dá. Já pensou? Acho que não. Fazer um mergulho nas margens ali. Eu sugiro a todos que discutam a questão ambiental e compreendam a importância de ver como essas pautas são interligadas, que professem suas religiões e façam o batismo no rio mais próximo. Sim. Aos evangélicos, que são um grande número de pessoas. Mas é isso, a compreensão de que essa questão, ela passa por várias outras e que sim, que é papel de cada um e de cada uma de nós, dentro enfim, né, dos seus fazeres, das suas crenças ou não, cada um e cada uma está sendo e vai ser afetado e afetada com essas mudanças. Acho que é isso, né, que se precisa ver, né, Lúcia? E aí... Pra gente ir finalizando, tá? Então, e aí por isso é que a gente elege, né, governantes, e aí em todos os níveis, em que não priorizam essas pautas. Porque a gente não se dá conta, enquanto sociedade, ou está aí anestesiado, ou, eu não estudo antropologia moderna o suficiente para tentar compreender, que para mim é incompreensível, as pessoas não terem essa perspectiva da importância visceral que tem a proteção do meio ambiente, o pensar um modelo que promova a sustentabilidade, que nos coloque aqui do ponto de vista daqui a 100 anos, 200 anos, onde estaremos daqui a 50 anos? Eu sempre olho, eu tenho 55 anos, eu fico pensando lá quando eu era bebê, quando eu nasci, o que se pensava, né? Então a gente não pensa isso enquanto sociedade. E hoje a gente reflete isso, assim, né? Onde numa cidade como Rio de Janeiro ou como Salvador, eminentemente negra, são cidades negras, tanto Rio de Janeiro quanto Salvador são negros, embora os cariocas não gostem de dizer que sejam negros, eles são negros. Poxa vida. São mestiços em sua grande maioria, né? Então Salvador e Rio de Janeiro são cidades negras no Brasil, e eles não têm onde professar nem evangélico, nem umbandistas, tem onde fazer próximo à casa. Uma natureza tão linda que é as duas cidades, né? São cidades espetaculares, assim, de beleza cênica, e não tem águas poluídas, né? Então, tanto o batismo evangélico quanto os rituais de religiões de matriz africana não podem mais usar os rios, arroios. Eu estou tentando lembrar da fonte que é no centro de Salvador, Itororó, eu acho, que é bem no centro de Salvador, que não pode. Não tem como ser usado também. Como o rio Maracanã, que era utilizado antes pelos índios e pelos negros, que não pode mais ser usado, que é um valão. E a gente tem ainda, então, por óbvio que hoje não dá tempo, que a gente está encerrando, estou ouvindo de fundo a música já que a Érica colocou, a gente tem ainda a questão do Estado, que possivelmente vamos marcar um outro momento. Pode ser. É isso, não tem mais tempo. Pobre FEPAM. Pois é, não é? Então, tem outras questões várias aí que precisamos também discutir e traçar, né, qual será o caminho, entender qual será o caminho também a partir de janeiro de 2019, não só no Brasil como um todo, mas a questão da gestão do Estado do Rio Grande do Sul também. A beça com o Vitor Ramil estamos ouvindo, né? Então tá bem. Agradecendo muito, Kátia. Obrigada, Lúcia. Eu que agradeço o convite. Agradecimento grande pela proposta de pauta. Ótima, uma aula de educação ambiental, né? Política ambiental. Obrigada, Lúcia, por essa... Não, é isso. E vamos seguir fazendo, porque precisamos desse fôlego, tá? Dessas informações todas e desse fôlego para enfrentar tudo que está por vir, né? Meio-dia, este programa, essa edição reprisa às 23 horas no canal 15 da NET e também pelo furgtv.furg.br. E amanhã, às 11 horas da manhã, a gente retorna ao vivo. Até lá. A peça. Com que roupa eu vou? Mais que o velho novo já gastou. Mais que um pano novo eu quero pôr. Um novo
novo a peça, a peça, a peça, a peça.